Hoje, gente, nós estamos na segunda mensagem da série de mensagens Seja Livre. Pastor Tiago ministrou uma mensagem aqui semana passada, uma mensagem poderosa sobre o tema Presos sem perceber. E hoje nós falaremos sobre o tema O que estão roubando de você? É uma pergunta. O que estão roubando de você? Nós iremos aqui desvendar colocar algumas verdades como Satanás pode roubar a sua vida, como Satanás pode sequestrar algumas coisas da sua vida e te fazer muitas vezes prisioneiro. E eu já quero começar falando algo aqui para vocês, o seguinte: hoje nós iremos falar por diversas vezes sobre demônios, sobre Satanás, sobre seu império, a forma que ele age, a forma que ele trabalha, mas eu quero declarar aqui e falar uma verdade para vocês. Nós não focamos e enfatizamos naquilo que o diabo está fazendo. Nós focamos e enfatizamos naquilo que Jesus está fazendo. Porém, é necessário que nós preguemos essa série de mensagens para que você esteja vacinado, para que você entenda como que o mundo espiritual, ele funciona, ele trabalha, e isso é importante para a sua saúde espiritual. Amém, igreja? Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós precisamos somente confiar no nosso amigo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje o tema da mensagem é: o que estão roubando de você? Todos nós queremos ser livres, mas sabia que existem algumas coisas que podem nos aprisionar e impedir realmente que nós vivemos toda a liberdade, todo o plano que Deus planejou para nós? Quero que você escute uma verdade aqui agora. Sabe por quê que é necessário pregar esse tipo de mensagem? Talvez você esteja pensando aí: pastor, vai falar sobre batalha espiritual. Eu particularmente amo esse tema, eu estudo muito sobre isso, gosto, é algo que me fascina e eu gosto de entender sobre esse tema. Mas talvez você esteja pensando: pastor, é realmente necessário que nós venhamos estudar sobre isso? Sabe por que é necessário nós estudarmos sobre isso? Porque Deus te ama demais para deixar muitas vezes da mesma forma que você está. Então prenda a sua atenção agora, preste atenção na mensagem, que eu tenho certeza que para muitas pessoas aqui será libertador o tema de hoje. Feche seus olhos por um minuto. Amado Espírito Santo, eu quero exaltar o seu nome nesse momento. Dizer que tu és fiel em todo tempo e não há ninguém como tu. Essa igreja, ela está consagrada a ti. Esse povo é consagrado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva cativa a mente do teu povo agora. Que a tua presença, Senhor, esteja manifesta no nosso meio. Que a tua glória, Senhor, seja sentida nos quatro cantos dessa igreja. Senhor, que os ouvidos dos teus filhos estejam abertos e sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com eles. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, durante essa série de mensagens, nós queremos revelar a você, porque muitas vezes eu e você repetimos no mesmo erro. Porque muitas vezes nós estamos parecendo que estamos andando em círculos. Parece que nós saímos de um lugar e de repente estamos nesse mesmo lugar. Sabe, às vezes você está há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos na igreja e sempre está repetindo o mesmo ciclo. E você não se deu conta que você, por mais que confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador, às vezes você está preso e amarrado. Muitas vezes Satanás vai querer te aprisionar, vai querer te amedrontar e vai querer te deixar preso, como um bichinho de estimação. Sabe por que muitas vezes você está há tanto tempo na igreja e nada acontece? Porque por vezes eu e você estamos presos a isso que nos mantém no mesmo padrão de vida. No mesmo padrão, nós estamos repetindo o mesmo padrão. Sabe, é um vício, é um pecado,
é um costume, é algo que sem perceber muitas vezes nós estamos repetindo ele. Quando nós falamos de libertação, não é simplesmente eu descer aqui embaixo e orar por você, impor as minhas mãos sobre a sua vida, fazer uma oração e você está livre. Não. Todo o processo de libertação começa com uma decisão. E essa decisão vem da sua vida. A decisão é sua de mudar toda a sua vida, render-se a Jesus completamente, todas as áreas da sua vida. A decisão é sua de deixar um vício de lado. A decisão é sua de deixar um costume de lado. A decisão é sua de deixar um pecado de lado. Deixar de praticar aquilo que muitas vezes é um costume, é uma rotina. Você sabia que os nossos padrões e a nossa teimosia podem atrasar o processo de libertação e da promessa de Deus na nossa vida? Sabe como que acontece isso? Lembre-se de Israel. Israel, eles foram libertos da escravidão do Egito. E de repente eles estão andando no deserto e começa a faltar algumas coisas durante a sua caminhada. Israel estava livre por fora, mas a sua mentalidade estava cativa, a sua mentalidade estava presa no Egito. De repente eles começam a murmurar, e Deus provê para eles a sombra durante o dia, provê também a coluna de fogo durante a noite. Sombra durante o dia para eles se refrescarem, fogo à noite para que eles se aquecerem. De repente eles reclamam que estão com fome. O Senhor provê a eles o maná do deserto. E de repente eles dizem para o Senhor: estamos enjoados desse maná. Deus vai e provê as codornizes. Sabe o que acontece depois de Deus prover as codornizes? Carne e fartura no meio do povo. O povo ainda assim caminhando no deserto olha para Moisés e diz para Moisés: nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Você pode ter isso na sua mente, saudade de comer uma cebola? Consegue pensar sobre isso? Quem em sã consciência diria isso? Mas eles estavam presos em sua mentalidade. Entenda que libertação não é simplesmente sair de algo ou algum lugar, mas sim faz parte também da libertação, entrar em algo. Deus não queria simplesmente tirar Israel do Egito, Deus queria fazer eles entrarem na terra da promessa. E talvez os padrões, aquilo que está te aprisionando na sua mente, está impedindo de você romper e viver as promessas de Deus na sua vida. Talvez Satanás esteja te aprisionando para que você não dê um passo a mais, para que você tenha a oportunidade de viver todos os planos que Deus planejou para a sua vida. Sabe, Deus não quer simplesmente libertar você de um vício. Deus não quer te libertar de um pecado. Deus não quer te libertar da perversão. Deus quer te fazer puro. Deus quer te tirar de um lugar aonde muitas vezes você está sujo e colocar num lugar de honra, num lugar onde você vai acessar a sua presença sem nenhuma reserva. É isso que Deus planeja e sonha sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas sabe qual que é o estado de muitos de nós, muitas vezes? Nós estamos como uma comida congelada que nós colocamos no micro-ondas. Nós não estamos nem lá e nem cá. Por que uma comida congelada que nós colocamos no micro-ondas? Quem já comeu uma comida congelada, uma comida que estava congelada, colocou no micro-ondas, ela se aqueceu por fora, mas por dentro ela estava congelada? É ruim, não é? É horrível. Muitas vezes esse é o nosso estado. Muitas vezes esse é o estado que Satanás tenta aprisionar a igreja. Ela é aquecida por fora, mas dentro está como uma pedra de gelo. Quero que você entenda isso como igreja hoje. Muitas vezes Satanás vai querer te aprisionar,
parecendo te trazendo uma aparência que você está aquecido, mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, você está preso, rendido a Ele. Pastor, que mensagem forte é essa? Meu Deus, eu sabia que eu não tinha que ter vindo na igreja. Calma, não falte. Esse é um processo de libertação. Se você tem medo, muitas vezes, de vencer, de romper algo na sua vida, de viver uma vida genuína com Deus, esse é o momento de você estar aqui reunidos conosco. Amém? Sabe, muita gente, ainda voltando nesse contexto do micro-ondas, sabe o que acontece muitas vezes? Muita gente tem jeito de cristão, fala como cristão, está no meio dos cristãos, até vem no culto de cristão, mas o comportamento não condiz com um cristão. E é disso que Jesus quer te libertar hoje. É disso que Jesus quer desmascarar Satanás, para que você esteja verdadeiramente livre. João capítulo 8, versículo 36, o próprio Jesus disse: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Quem pode te libertar é o próprio Jesus. É o próprio Jesus quem pode te libertar. E hoje eu quero ler um texto básico com vocês. Isso foi só uma leve introdução. Quero ler o texto básico com vocês. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Você pode acompanhar comigo. Atos 13, capítulo 13, versículo 40 e 41 nos diz assim. Paulo está narrando essa história. Na verdade, ele está num contexto e de repente ele entra nessa história que nós iremos entrar aqui. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem o que os profetas dizem. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois no dia de vocês farei algo que jamais creriam se lhes fosse contado. Pois no dia de vocês farei algo, Deus dizendo, através do profeta, que jamais vocês creriam se lhe fosse contado. Paulo está se referindo aqui a um texto de Abacuque, que nós iremos ler um pouquinho mais na frente. Mas traduzindo o que ele está dizendo, na parte B desse versículo 41, ele está dizendo o seguinte: Deus se tornou um humano, Jesus. Morreu em uma cruz por nossos pecados, e o esperado Messias já havia chegado. Era o que o profeta tinha dito isso há 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Continuando, Paulo citando esse texto de Abacuque, o interessante é que ao repetir, ele está enfatizando que alguém está tentando cegar vocês para que não vejam e não acreditam. Jamais creriam se lhes fosse contado. Quem poderia acreditar que Deus ia tomar uma forma humana, ia descer do céu, ia vir, ia morrer pela humanidade? Ninguém acreditaria naquela época. E talvez hoje Satanás continue ainda cegando o povo para que ele não enxergue. E olha o que é a referência que Paulo cita. Abacuque capítulo 1, versículo 5 diz assim: olhem entre as nações. É a mesma referência que Paulo disse. E contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. É o mesmo texto que Paulo mencionou no capítulo 13 de Atos. E antes de lermos o versículo 6 de Abacuque 1, o profeta está prestes a dizer sobre uma rebelião que aconteceria, que traria os caldeus contra Israel. Os caldeus, no versículo 6, ele vai falar sobre isso e nós iremos ler. Mas antes quero dizer para vocês que os caldeus eram os inimigos de Israel. E podemos fazer uma ilustração aqui, considerá-los também como demônios nos nossos dias de hoje. No Antigo Testamento, ele era um povo muito forte, que vinha sempre contra o povo de Israel, os babilônicos. E hoje, os babilônicos, os caldeus, podem representar também como se fosse
os demônios que muitas vezes tenta tirar o meu e o seu foco. Sabe, Abacuque 1,6 vai nos dizer assim: estou trazendo os babilônios. Depois dele lançar essa profecia sobre Jesus, estou trazendo os babilônios, no hebraico, os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. Guarde bem esse texto. Para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem marcha sobre toda a terra para apoderar-se de moradias que não pertencem a eles? Quem é a igreja? Quem é? Satanás e seus demônios. E talvez você esteja pensando aí hoje: pastor, eu não acredito nesse negócio de demônio, não. Eu acho que esse negócio aí não existe, eu acho que é tudo fruto do acaso, as coisas acontecem comigo, que tinha que acontecer mesmo. Ei, não generalize, tem coisas que acontecem que realmente são consequências de decisões, de escolhas que nós fazemos. Mas existem processos que acontecem que são por influências demoníacas. Talvez você não acredite e já esteja 1-0 para Satanás. Porque você não acreditar, você já está dando um pontinho para ele. Tudo que ele quer é que você não acredite mesmo. Que não tenha nada de sobrenatural acontecendo à sua volta. É justamente isso que ele quer. Sabe? Mas voltando aqui sobre os caldeus representam espíritos demoníacos, como nós lemos no texto aqui. E eu quero mostrar para vocês hoje aqui como eles agem. Interessante que para nós combatermos algo, primeiramente nós precisamos entender como que é a ação deles no mundo espiritual. Toda vez que eu preciso combater algo na minha vida, eu preciso entender onde está a raiz dela, certo? E nós iremos para o primeiro ponto, e o primeiro ponto diz assim que os caldeus, os demônios, eles são ladrões espirituais. Olha o que o texto está dizendo, de novo, vou repetir, vou ser enfático nisso. Para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Quem que se apodera de algo que não lhe pertence? Só um ladrão. Ladrão que faz isso. E a Bíblia é muito enfática, Jesus dizendo, em João 10:10, ele disse que Satanás veio para matar, roubar. Quem que rouba? Ladrão. E destruir. Ou seja, Jesus estava enfatizando que Satanás e seus demônios têm um único propósito, de destruir a humanidade. E isso não é novidade para ninguém que está aqui. Agora, quero te explicar algo aqui. Quando Deus se refere a Satanás, quando o Senhor está se referindo a Satanás, não quer dizer que todas as vezes será o próprio Satanás quem irá agir. Sabia disso? Satanás, ele tem uma legião de demônios que agem em favor dele. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Jesus, em determinado momento, ele estava saindo do seu jejum pós o seu batismo. Quem que aparece para ele no deserto? Satanás apareceu para Jesus no deserto. O próprio Satanás apareceu para ele, tentou ele, e ele combateu Satanás como? Com a palavra. A palavra de Deus é o antídoto para combater as obras do diabo. Toda vez que você precisar ir contra o teu inimigo, contra o inimigo da sua alma, use a palavra de Deus. A palavra de Deus é o remédio eficaz que vai te colocar sobre a rocha, vai te colocar num lugar seguro contra as hostes do inimigo. Amém? Faça como Jesus. Quer outro exemplo? Satanás, ele não é onipresente. Onipresente é só o nosso Deus. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma que ele está aqui na nossa igreja, ele pode estar em outro lugar, em tantos outros lugares. É dessa forma. Pode estar com você que está aí online, na sua casa. Tenho certeza que ele está aí. Sabe? Mas eu vejo que Satanás, ele tem um exército. Ele não é onipresente, mas ele tem um exército que guerreia em favor dele. Olha um outro exemplo. Jesus se refere a uma mulher que ela estava presa em um espírito de enfermidade.
Ou seja, Satanás mantinha presa aquela mulher através de um espírito, através de um demônio. Vamos ver o que diz Lucas capítulo 13, o versículo 10 e o versículo 12. Eu estou explicando para vocês, isso aqui é muito importante para vocês entenderem como que Satanás e seus demônios agem. Nós iremos abordar aqui sobre alguns assuntos hoje, que com certeza irá te trazer ensino, mas o assunto é muito mais complexo, é muito mais profundo, por isso que nós precisamos de uma série inteira de mensagens para pregar sobre isso e você realmente entender. Peço a você, não falte, não falte. Sabe o que o diabo muitas vezes vai fazer nos próximos domingos? Vai te mandar um parente que nunca foi na sua casa, fazer uma visita bem na hora do culto. Muitas vezes ele vai te dar um soninho mais, você que gosta de vir de manhã, vai falar, vou ficar na cama hoje, está chovendo, está frio, não vou sair da cama. Não faça isso, não ceda às tentações do inimigo, amém? Vamos voltar ao texto aqui, Lucas capítulo 13, versículo 10 e 12. Jesus está falando que uma mulher estava presa em um espírito de enfermidade. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Por que essa mulher estava doente? Porque um espírito a mantinha doente. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Quem que prendia essa mulher, igreja? Um espírito, um demônio que fazia ela estar enferma. Importante que uma coisa que é importante você ter na sua mente, é que se você serve a Deus, Satanás e seus demônios sempre irão tentar contra a sua vida e irá tentar tramar contra você. Isso é no seu trabalho, no meio da sua família, onde você estiver. E nós estamos aqui desmascarando ele. Sabe? Estar envolvido com Deus, servir a Deus é um pré-requisito para ser atacado por Satanás. Então não se espante muitas vezes de você estar de boa na sua casa, e de repente começa a acontecer alguma coisa. O remédio contra isso é o nome e o sangue de Jesus sobre a sua vida. No momento que você percebe que algo está errado, no momento que você percebe que algo começa a dar errado, e você sabe que não era para ser daquela forma, se levante, se posicione, se coloque diante da presença de Deus, e com a autoridade que Ele te deu, saiba que você tem autoridade para repreender todas as hostes do inimigo. Amém? Essa é a forma de guerrear contra Satanás e seus demônios. Servir a Deus já é um pré-requisito para ser atacado por Ele. É um pré-requisito. E por que eles vão sempre querer vir contra você? Sabe para quê? Para tentar parar você na sua jornada. Satanás não quer que você compartilhe o seu testemunho de vida. Não quer que as outras pessoas saibam o que Jesus fez por você. Ele não quer que as pessoas conheçam a transformação que aconteceu na sua vida. Sabe, muitas vezes Satanás vai querer ridicularizar você. Sabe como que ele tenta ridicularizar a minha vida e a sua vida? Ó o crente aí, ó. Ó o Bíblia. Ó o pastor. Está indo na igreja, está se achando melhor do que todo mundo. Sabe por que ele faz isso? Às vezes ele usa a boca de pessoas, talvez você está até se identificando aí. Você já talvez até ouviu isso. Sabe por que ele usa a boca de pessoas? Para te intimidar. Fazer você parar no meio da jornada. Fazer você sentir vergonha do Evangelho de Cristo. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra e uma promessa para você hoje. Continue, 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 continue fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer.
Olha o que Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Não negue o nome de Jesus, por mais que tentem te ridicularizar, por mais que tentem vir contra você, mantenha firme na presença de Deus. Mantenha-se firme na presença de Deus. Por mais que Satanás tente te envergonhar por causa do Evangelho, não se envergonhe dele. Não se envergonhe de Cristo. A maior vergonha, a cruz, o madeiro, não pôde parar o amor de Jesus por você. Então nós não somos dignos de se envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós não somos dignos disso. Nós temos que expressar com amor, com clareza, para que as pessoas vejam o quanto Jesus fez por nós, o quanto Jesus fez por mim e por você. Voltando aqui sobre os caldeus. No dicionário hebraico, o significado do nome caldeus, ele significa arrasar, destruir e ser errantes. Se a gente pegar a raiz da palavra é essa. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Mas olha o que Jesus está dizendo sobre os espíritos imundos. E compare se não é parecido o que o dicionário está dizendo. Mateus capítulo 12, o versículo 43 e 45 ao 45 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos. Quando ele passa por lugares áridos, ele está sendo errante, procurando um lugar para repousar, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, passam a viver ali. Aquele homem que havia sido liberto, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Sabe o que está acontecendo aqui? Os espíritos imundos, eles quando saem de uma pessoa e essa pessoa não se firma na presença de Deus, ele vai e traz outros 7. Jesus está dizendo isso. Por isso que é muito importante quando você vem para Jesus, firmar os seus caminhos nele. Como que eu firmo meus caminhos em Jesus, pastor? Primeiro passo é aceitar ele como seu único Senhor e Salvador. Render totalmente a sua vida. Depois você vai se batizar. Depois você vai se voluntariar, ou vice-versa, se voluntariar. Fazer algo relevante para Deus. Ter uma vida de comunhão com o Senhor. E é dessa forma que você preenche a sua vida. É dessa forma que você irá preencher os seus dias. Estar rendido aos pés de Jesus, estar focado, reunido com um pequeno grupo, com um gol, estar junto com pessoas que vai te levar para um lugar onde Jesus também está. Se apartar das amizades muitas vezes que te levam para longe de Deus. Pastor, eu devo ignorar todos os meus amigos agora? Eu vim para Jesus, eu tenho amigos que não são crentes. E o que eu faço? Meu filho, você pode continuar sendo amigo deles, mas esses seus amigos não podem te influenciar mais. Você que tem que influenciar eles. Você que tem as boas notícias do Evangelho. Você que tem as boas novas. E você quem pode mudar a vida deles através do Evangelho de Cristo. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, tão importante quanto ser liberto é estar cheio da presença de Deus, é buscar em Deus o fortalecimento da sua alma, estar reunido como igreja, estar pronto, estar disponível no reino de Deus. Sabe, tem algo muito claro na sua mente. Eu falei sobre o voluntariado aqui e eu quero esclarecer: nós nunca iremos te forçar a fazer nada, nunca, mas nós sempre iremos ensinar o caminho a você.
Nós sempre iremos ensinar o caminho da salvação, aquilo que Jesus tem de plano e projeto para a sua vida. Agora faça uma reflexão comigo aí. Quantas pessoas que você conhece, que foi salvo, e de repente ele se desviou e o seu estado foi pior do que o primeiro? Eu conheço vários. Vou citar exemplo de 2. Não vou citar nomes, mas eu conheço 2 jovens. Um tinha um problema com álcool. Sabe o que acontece? Esse jovem, a mãe dele orou a vida inteira por ele. Orou, e de repente ele aceitou Jesus. Belo dia ele aceita Jesus, uma surpresa para todos que ali conheciam aquele jovem. E quando ele aceita Jesus, rende sua vida, do dia para a noite a vida daquele jovem foi transformada. Só que tem um detalhe, com o passar do tempo, sabe o que acontece muitas vezes? Nós deixamos o nosso coração se esfriar. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele foi se esfriando e aquele primeiro amor do primeiro ano de cristão foi se esfriando, e de repente, por um deslize, ele se pegou novamente em um bar se embriagando. Por mais um tempo ele ficou ali preso na bebida, e o seu estado era pior do que o primeiro. Passou-se um tempo, voltou para a igreja, se reconciliou, deu tudo certo. Mais um tempo ele ficou firme, de repente ele voltou de novo ao mesmo estado, caiu em tentação de novo, e foi um ciclo. E enquanto não se quebrou esse ciclo, ele não foi realmente livre e liberto. Pastor, a salvação daquele jovem foi de mentira? Não, tudo que ele viveu foi de verdade. Mas o detalhe está no processo de libertação. Se você não renuncia àquilo que muitas vezes te prende, te amarra, provavelmente você estará sujeito a estar preso novamente. Quer um outro exemplo? Um outro jovem, solteiro, muito firme na igreja. E de repente, são pessoas que eu conheço, tá? Eu não estou contando história de outras pessoas, não. Pessoas que eu conheço, que eu vi a história e conheço essas pessoas. De repente, ele se desviou. Sabe o que acontece? Quando ele se desvia, ele vai para o mundo. E de repente, ele contrai uma doença sexualmente transmissível. E passado o tempo, sabe o que aconteceu? Ele descobriu isso. E ele descobriu da pior maneira possível. Estava no leito de hospital prestes a morrer. De repente ninguém sabia o que ele tinha e ele descobre que ele estava com essa doença. E ali, todo mundo desesperado, porque era uma pessoa querida. Chama-se o pastor daquele lugar, que era o pastor daquele moço. O pastor vai até aquele lugar, até aquele hospital, ora por ele. E o milagre acontece. Jesus liberta ele e dá mais uma oportunidade de vida a ele. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando esse jovem que tinha problema com isso, ele cai, está cumprindo aqui a palavra que Jesus está dizendo. Outros 7 espíritos vêm sobre a vida dele, pesa sobre a vida dele e prende ele a uma doença. Somente pelo poder do evangelho, pelo poder da renúncia, pelo poder da confissão dos pecados, pelo poder de estar rendido a Jesus e da autoridade de Jesus, ele pode ser livre novamente. Para a glória de Deus, hoje, ele é uma pessoa cristã, uma pessoa liberta para a glória de Jesus. Sabe o que eu quero te dar de boa notícia hoje? Não importa qual seja o seu pecado. Não importa onde você tenha uma debilidade, uma deficiência, Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que está acima de todas as coisas, pode te resgatar, pode te salvar, pode te libertar, e Ele quer fazer isso hoje com você. Essa é a mensagem de Deus para você. Se você se sente preso, Jesus tem boas notícias para a sua vida. Sabe, no Antigo Testamento, Deus usava muitas vezes os inimigos do povo dele para ensinar o seu próprio povo. Como isso, pastor? Deus mandava outro povo para confrontar Israel, porque Israel estava longe dos caminhos de Deus. Sabe o que acontecia? Muitas vezes, Israel nem percebia que estava longe.
E esse é o principal problema. Nós acharmos que nós estamos desobedecendo, estamos longe de Deus e tudo continua indo bem, está tudo bem. E eu tenho um recado de Deus para a sua vida hoje. Que não seja a bênção de Deus o motivo de você se afastar dele. Que não seja aquilo que Deus te entregou, que se você tanto buscou, o motivo de você viver longe da sua presença. Israel buscou por 400 anos estar livre do cativeiro do Egito. E depois desses 400 anos, por muitas e muitas vezes, se afastou daquele que o havia libertado. Essa é uma mensagem para você de autorreflexão. Não é uma mensagem de autoajuda. É uma mensagem de ajuda do alto para a sua vida. É uma mensagem que vai te pegar na sua mão. Que vai te pegar pela sua mão. E te colocar num lugar firme com Jesus. Jesus quer isso sobre você. Voltando aos caldeus aqui. Vou mostrar para vocês como que eles se atacavam. Olha o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele. Quem que entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor? O próprio Senhor. Por quê? Porque eles haviam feito aquilo que desagradavam a Deus. E também alguns utensílios do templo de Deus. Ou seja, Nabucodonosor, além de pegar o rei e levar embora cativo, Nabucodonosor pega aquilo que era sagrado, aquilo que era consagrado a Deus e leva embora. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus. Olha o que é pior. Além de tirar aquilo que era sagrado para o nosso Deus, ele tira do meio do povo, tira de Jerusalém e leva para cultuar o seu Deus pagão. Para cultuar aquele Deus que nada mais, nada menos era do que um demônio. Ele tira algo consagrado a Deus para levar a consagrar ao seu Deus. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus com D minúsculo. Olha o versículo 3 e o 4 de Daniel que vai dizer. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Quem era? Eram os mendigos do povo? Não, eram alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Nabucodonosor era o rei dos caldeus. E olha o que ele faz. Sabe o que ele faz? Ele sequestra aquilo que é mais importante para um povo. Em primeiro lugar, ele sequestra aquilo que é de importante, que é a adoração. Primeiro ele vai tirar da sua vida, Satanás vai tentar tirar da sua vida a adoração. E depois, sabe o que ele faz? Ele sequestra os jovens. Sabe por quê? Satanás, além de destruir e roubar o templo de Deus, quer impedir que a nova geração, os jovens, possam estar livres. Ele sempre vai tentar aprisionar os jovens. Olha o que o versículo 5 diz. Da sua própria mesa, olha o que o rei faz. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. Uma mudança total de mente. Imagine todos os dias recebendo um treinamento conciso. E depois disso, eles passariam a servir o rei. O rei queria fazer eles cativos, preso, próximo dele. Sabe, o rei controlava o que eles comiam, para que depois eles fossem escravos e cumprissem os desejos do rei. Quero te dar um recado aqui hoje.
Parafraseando com esse texto, o alimento do inimigo que hoje te gera prazer será as correntes que te tornará escravo amanhã. Aquilo que o inimigo te oferece como uma boa coisa muitas vezes e você cede, que você cede à tentação, que muitas vezes você sabe que você não pode ir, que você não pode fazer, é aquilo que vai te fazer escravo dele. Por isso tome muito cuidado, igreja. O inimigo ele só está procurando uma legalidade para ser o ladrão espiritual da sua vida. Por isso que eu estou dizendo que ele não quer que você ouça essa mensagem. Porque se você estiver blindado, se você estiver vacinado, se você estiver com o antídoto da palavra, você saberá que você tem as armas corretas para lutar contra ele. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Sabe por que Satanás quer destruir a próxima geração? Se ele tiver a próxima geração de crianças e jovens, a igreja não avança e as portas serão fechadas. O reino de Deus não cresce. Pastor, isso é besteira. Olha quantos jovens que nós temos recebido aqui têm se convertido ao evangelho. Sim, é verdade. Mas é porque tem uma voz aqui, tem uma voz aí, você está pregando o evangelho. Quer um exemplo clássico sobre isso? Pegue a Europa 300 anos atrás. A Europa foi o lugar onde o cristianismo protestante, a reforma protestante, nasceu, e ali os poderes, o poder e o dom do Espírito agiu no meio do povo. Jonathan Edwards, Charles Finney, John Wesley, homens que poderiam ser comparados aos grandes heróis da Bíblia, fizeram um movimento glorioso na Europa. Sabe o que aconteceu? Depois de 200, 300 anos, se você for numa igreja que antes eram lotadas, hoje são templos vazios, fruto somente de visitações. Satanás, ele quer minguar a igreja até dissipar e destruir ela. Pastor, mas por que isso aconteceu? Talvez aquela geração tenha negligenciado o cuidado com os jovens e com as crianças. Por isso que nós prezamos por eles aqui na nossa igreja, com os nossos cultuantes. Se você tem um adolescente, se você é jovem, não deixe de vir. Estar envolvido é a forma de você estar próximo de Deus, é a forma de você estar blindado. Por isso que nós temos o Mundo Ok, para que você, enquanto você está aqui recebendo uma palavra como essa, o seu filho também está sendo ministrado, porque se ele estivesse aqui, provavelmente ele não entenderia o que nós estamos falando. Quem está entendendo a mensagem? Lá ele está sendo ministrado. Por que que Jesus veio? Quem era Jesus? Por quê? Para que isso hoje gere fé no coração deles, e quando eles crescerem, eles jamais vão se esquecer. É isso que a Bíblia está ensinando, é isso que a Bíblia nos diz. Quem está entendendo? E por que Satanás, sabe, algo que eu anotei aqui, que eu quero deixar claro para vocês: destruir os jovens é a arma no longo prazo que Satanás usa para parar a igreja. Destruir os jovens e as crianças. E por que Satanás e seus demônios também têm interesse de roubar os utensílios do templo? Olha o que diz Daniel 1:2. Nós dissemos aqui: Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus. Satanás rouba o templo de Deus quando gera a incredulidade e a dúvida no povo em relação aos dízimos e às ofertas. O povo começa a colocar isso no coração. Por que que eu devo dar à igreja? Por que que eu devo devolver a Deus aquilo que é de Deus? Por que que eu devo ser um ofertante generoso? Quando o povo não traz os dízimos, além de não cumprir o mandamento, Satanás está impedindo, sabe o quê? Que o reino de Deus avance. Nós pregamos uma série de mensagens inteira aqui, mês passado, sobre isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é uma verdade e está aqui no contexto desse texto que nós estamos lendo. Não ser um dizimista e um ofertante é ser alguém que está trabalhando em sociedade com Satanás, sabia?
Pastor, que negócio sério é esse? Meu Deus! Mas é verdade. Toda vez que você negligencia esse princípio, o que está acontecendo é que você também está impedindo que o reino de Deus avance. Você está retendo para si aquilo que era para você compartilhar, muitas vezes. E eu já preguei sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe novamente. Sabe? Porque a própria palavra vai nos dizer em Malaquias capítulo 3, o versículo 10, diz assim: como que nós podemos roubar a Deus? O próprio Senhor falando, nos dízimos e nas ofertas. Então, dessa forma, Satanás para o crescimento da igreja. São formas que ele vai atacar a minha e a sua vida. Porque quem que faz crescer a igreja? A própria igreja. Quem que gera a ovelha? A própria ovelha. Vocês são rebanho de Deus. Vocês são povo escolhido de Deus. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Para finalizar esse ponto, existem demônios que sempre vão sair através do jejum e da oração e do posicionamento seu. Mas existem demônios que somente sairão através do cumprimento do mandamento de Deus. O cumprimento da ordem de Deus. Cumprindo princípios. Vai ter vezes que você não vai adiantar você orar e jejuar. Vai ter vezes que não vai adiantar você vir aqui à frente e pedir para o pastor orar por você. Nem ir na sua casa. Vai ter vezes que você vai ter que se posicionar e cumprir um mandamento de Deus que às vezes você está negligenciando. Amém? Se eu pudesse resumir todo esse tópico, eu diria: a legalidade que você permite dá acesso àquilo que é mais importante para você. Toda vez que você permite algo, toda vez que você permite acontecer algo na sua vida, toda vez que você dá acesso ao inimigo, é aquilo que vai te fazer preso. E se você não recorrer aos pés de Jesus, você continuará preso. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Quero seguir para o segundo ponto, ser rápido aqui. Os demônios, eles são implacáveis. Satanás não tem um dia só de bonzinho. Ele sempre será implacável e sem misericórdia. Olha o que Abacuque, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo, mais ferozes que os lobos da noite. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Sabia que o horário preferido de Satanás atacar é à noite? Por que, pastor, isso? Ele não tem hora para atacar, mas o preferido dele é esse. É o horário que você está mais vulnerável, descansando, repousando na sua casa. Por isso, quando você for atormentado com um sonho, com algo, e eu vou dizer algo aqui que não está na mensagem, o Senhor está me lembrando para falar, me dizendo para falar. Às vezes você acorda com um sonho e você sabe que não é de Deus. Um sonho de promiscuidade, um sonho que muitas vezes você sabe que não veio da parte de Deus. Ore, porque é Satanás tentando a sua mente tirar o teu foco. Tirar o teu foco é um recado da parte de Deus para a sua vida hoje. O Senhor está mandando dizer para alguém aqui. Se você acorda no meio da noite com sonhos perturbando a sua vida, é Satanás tentando tirar o seu foco. Sabe? Esses dias eu levantei de madrugada, tenho o costume de levantar a madrugada para orar, e eu senti que estava diferente o clima na minha casa. Não era aquele clima de oração e de adoração. Parecia que durante a noite algo estranho havia nos visitado. Quando eu cheguei na sala, eu me arrepiei inteiro, eu me arrepiei ruim, um arrepio esquisito. E quando eu chego ali, eu falei: tem algo estranho, não é da parte de Deus isso. Naquele momento, peguei o óleo ungido, ungi minha esposa, ungi minha filha, ungi minha casa. Em um momento oportuno nós vamos ensinar sobre isso. Mas, enfim, eu sabia que algo estranho estava acontecendo.
Por isso, igreja, é muito importante você estar sensível, você ter a sensibilidade de quando o inimigo está tentando contra a sua vida ou não. É de extrema importância ter essa sensibilidade. Olha o que Paulo está dizendo, voltando aqui ao texto, olha o que Paulo está dizendo aqui quando fala sobre lobos ferozes no crepúsculo. Atos 20, capítulo 20, versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo está se dirigindo a duas classes de lobo aqui. O primeiro era aquele tipo de lobo que queria dizimar o rebanho, com falsos ensinos e divisões. Mas também Paulo estava dizendo sobre os lobos ferozes que eram demônios. Você sabia que quanto mais inocente parece o lobo, mais perigoso ele é? Quanto mais ele indiferente está à presa, mais ele está avaliando e analisando a presa, onde que é o seu ponto fraco. E é assim que Satanás trabalha muitas vezes. Sabe, vocês são um rebanho de Deus, por isso não fiquem indiferentes, simplesmente como um espectador. Se posicione em sua vida espiritual, se posicione servindo a Deus, se posicione colocando-se na presença de Deus, se posicione jejuando, buscando a Deus em oração, porque através do seu posicionamento, Deus te dará autoridade para vencer todas as coisas. Satanás é um estrategista como um lobo, que quando ele fica tentando buscar a sua presa, sabe o que acontece muitas vezes? Eu e você estamos na igreja, mas nós não queremos pertencer a ela. E pertencer sem se envolver com a igreja é ser um alvo fácil para Satanás. Pertencer sem se envolver com a igreja é ser um alvo fácil para Satanás. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito para andar sozinho. A ovelha, ela é um alvo fácil para o lobo, sabe quando? Quando ela se aparta do rebanho. Quando ela está longe do rebanho, ela vira um alvo fácil. As manadas de lobo vêm e atacam aquela ovelha. O lobo nunca vai andar sozinho, ele vai vir atacar você com manadas. Satanás, ele nunca vai vir te atacar sozinho. Ele vai mandar demônios para tentar te atacar e tirar o seu foco. Pastor, estou ficando com medo dessa mensagem. Fique em paz, fique calmo. Você tem o maior guardião da sua vida do seu lado. Eu estou pregando essa mensagem para que você esteja atento às obras e à cilada de Satanás contra a sua vida. Eu estou pregando essa mensagem para que a sua vida esteja posicionada da forma certa no mundo espiritual. É por isso que eu estou te ensinando hoje, para que você não fique num ciclo vicioso e caia nos mesmos erros que muitas vezes você já caiu. Os demônios, o terceiro ponto, eles são estrategistas. Estamos caminhando para o final. Sabia que uma das estratégias dos caldeus era entrar no meio do povo de Deus e fazer ali morada, fazer amizade com o povo, fingir que eles não queriam nada. Os caldeus faziam isso. Mas olha, quando o povo achava que eles não queriam nada com nada, eles se tornavam os dominadores do povo. Assim muitas vezes é a forma que Satanás age na nossa vida, contra nós. Parece algo tão fútil, parece algo que não tem nada a ver, mas é ali que você dá acesso à legalidade do inimigo sobre a sua vida. Muitas vezes. Os caldeus eram estrategistas e astutos, assim também é o inimigo da nossa alma. Olhe Daniel 2:2. Por isso o rei convocou os magos. O rei tinha tido um sonho e ele começa a convocar um monte de gente. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Olha quanta gente boa que o rei convoca para decifrar um sonho. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, permita-me explicar algo aqui. Sabe por que magos, encantadores, feiticeiros eram sinônimos de demônio no passado, no Antigo Testamento?
Porque os magos e todo esse povo usavam um engano para decifrar as coisas que muitas vezes eles diziam que era o próprio Deus que estava falando, enquanto era fruto de algo reproduzido por demônios. Sabe como que um mago age? O mago, ele engana. E sabe como que ele engana? Distraindo você para que você não perceba que você foi enganado. Note se não tem uma aparência com Satanás. Note se não tem uma aparência com o que o inimigo faz muitas vezes com nossa vida. Ele não quer ser percebido. Ele quer passar desapercebido, para que você ache que seja tudo fruto do acaso, quando não, você ainda culpa a Deus, que foi por causa de Deus que aconteceu algo na sua vida. Essa é a estratégia que Satanás muitas vezes usa. Ele é estrategista, sabe? Os feiticeiros, eles vão te enganar, usando espíritos para dizer o seu futuro. Os astrólogos querem dizer o seu futuro, e eu vou mexer aqui em algo que às vezes vai tocar dentro da sua ferida, mas eu preciso te ensinar com toda a autoridade que Deus me deu, com toda a autoridade de pastor que Deus me deu sobre essa casa, e eu preciso te ensinar sobre isso. Sabe, às vezes você fica preso na astrologia, você fica preso no horóscopo, você fica preso no João Bidu, ouvindo esse cabra. Mas uma coisa que eu tenho para dizer para você: o único que pode determinar o seu futuro é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se liberte disso e seja livre de uma vez por todas. Seja livre. Jesus te chamou para uma liberdade eterna. Quem determina o seu futuro é Jesus Cristo. Quem determina é Ele. Não é a astrologia, não é o horóscopo do dia. Estou te ensinando com a autoridade de Deus. Você quer ter a revelação do seu dia? Pegue a sua palavra. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu tenho certeza que Ele irá falar com você. Eu tenho certeza que Ele irá te dar um caminho certo. Aleluia, eu estou sentindo a autoridade de Deus sobre a minha vida aqui. Receba isso da parte de Deus. Sabe como que você vai vencer as estratégias de Satanás? Com a própria palavra. Efésios capítulo 6, o versículo onde eu já quero deixar aqui essa semana para você uma tarefa. Leia todo o livro de Efésios durante essa semana. São 6 capítulos. Você pode começar a ler amanhã. No próximo domingo você terminou a tarefa. Amém? É um livro que vai te dar muitas estratégias espirituais. Efésios 6:11 diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Sabe, Jesus estava lá no deserto, e o que aconteceu? Ele usou a palavra para vencer o diabo. Davi e Batseba estavam lá. Davi estava no palácio, e de repente ele anda no palácio, no meio do palácio, e o que acontece? Ele vê quem lá? Vê Batseba, Mauro. E Batseba estava lá, se deliciando no seu banho. Não era para Davi estar ali, era para Davi estar no campo de batalha, guerreando com o seu povo. Sabe, muito cuidado com aquilo que distrai a sua vida. E eu quero deixar um conselho que enquanto eu escrevi essa mensagem, o Senhor falou fortemente no meu coração: não brinque com aquilo que já foi ou é um problema para você. Pelo contrário, se liberte disso, entregue isso aos pés de Jesus. Não brinque, porque através daquilo que foi um problema para você no passado, Satanás irá usar a mesma estratégia para tentar fazer você preso a ele novamente. Sabe, o diabo não vai vir contra você como você imagina não, cheio de chifre, dente, feio. Na verdade, ele vai vir contra você do jeito que o mundo tenta pintar. Sabe como? Nem tão mal assim. Até fizeram uma série para ele,
Lúcifer. Colocaram lá o seu nome como título da série. Elegante, bonito, não tão ruim como a Bíblia conta. Mas sabe o que Satanás está passando uma mensagem? Ele está passando uma mensagem que ele é articulado. Ele tenta te enganar, ele sempre vai tentar te enganar, para que você caia nas suas ciladas. Satanás é como um exército bem organizado, com principados, potestades e demônios, espíritos imundos. Sabe que como Satanás ataca? Ele vai tentar desgastar a sua vida, até você não ter mais força de buscar a Deus. É dessa forma que ele vai tentar te desgastar. Mas eu quero frisar isso aqui. Nós estamos preparando você para vencer as obras do diabo, através da palavra, através da autoridade que Jesus já te deu. Nós iremos desmascarar os ataques de Satanás no meio do povo, no meio da igreja, para que você esteja firme com Jesus e blindado com o seu espírito. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão. Como leão ou ele é um leão? Como um leão, rugindo e procurando quem ele possa devorar. E aqui eu vou caminhar para o final. Você não precisa ter medo dele. A Bíblia só manda você vigiar. Você estar atento, porque ele está como um leão que ruge. Ele anda como leão, mas ele não é leão. O único leão que eu conheço é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 diz: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Ele já venceu no seu lugar. E ele te fará vencedor se você render-se a ele. Não precisa ter medo do inimigo. Sabe, nós iniciamos falando sobre a ovelha e o lobo. E eu quero finalizar falando sobre isso. Na verdade, a ovelha e o lobo coexistem no mesmo ambiente. Muitas vezes no mesmo lugar que está sendo pastoreada a ovelha, o lobo também está ali, sabe? Mas a palavra de Deus nos diz com segurança sobre algo, que eu quero ler com vocês. Salmo capítulo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só o Supremo Pastor pode te livrar dos ataques de Satanás. O Supremo Pastor te proporciona segurança. Em verdes pastagens ele te faz repousar. Visão me conduz às águas tranquilas. Descanso restaura-me o vigor. Direção guia-me nas veredas da justiça. E proteção, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Esse é o Deus que eu e você serve. Se você estiver firmado nele, se coloque de pé. Quando você reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida, você não somente se livra daquilo que te prende, mas o resultado é: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice, o vinho, transbordar. Sabe por que ele fala sobre cálice aqui? Ele fala sobre alegria. Quando você está num lugar seguro, quando você confia todos os seus caminhos ao Senhor, quando você está rendido a Ele, quando você está verdadeiramente livre, quando você está debaixo da sua autoridade, você tem a alegria completa em Cristo. Você tem a alegria completa em Cristo. Amém? Para finalizar essa mensagem, reconhecer a Cristo como Supremo Pastor é a garantia da sua liberdade eterna. É isso que vai te garantir estar rendido a Jesus. Reconhecer a Ele como seu Supremo Pastor
Não adianta eu vir aqui hoje, pôr a mão na sua cabeça, fazer uma oração por você, irá abençoar a sua vida. Mas primeiro você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de deixar Cristo dominar e libertar a sua vida de uma vez por todas. Primeiro, hoje é dia de decisão. Nós teremos dois tipos de decisão aqui. E o primeiro, eu quero que você feche seus olhos por um minuto.